galera, prazer conhecê-los, boa tarde. Meu nome é Léo Vegildo, vocês estão vendo aí, é meio estranho, mas Léo é mais fácil. Eu não sou lotado no campus Campina Grande, então provavelmente vocês não me viram no passado recente. Estou vendo as figurinhas aqui de Pombal também, ó, já esbarrei uma galera aqui. Eu sou lotado no campus Pombal, me formei aí em Campina em 2013, e aí me meti a fazer mestrado, doutorado, hoje estou aqui na UFCG, lotado no campus Pombal. Minha praia é estruturas, eu dou aula de estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, e às vezes de mecânica geral, mas minha praia mesmo é concreto lá. O pessoal me chamou para a gente bater esse papo aqui de pré-disciplina de mecânica. Então, vocês vão iniciar a disciplina de mecânica geral, é uma disciplina que eu ministrei antes. Eu acredito que é a disciplina introdutória mais importante do curso para a área de estruturas. Logicamente, eu acho que depois disso a gente tem resistência, mas se a gente não entende a mecânica é bem complicado. Não sei como a situação está atualmente aí no campus Campina Grande. Quando eu cursei a disciplina, era ministrada pelo pessoal da física, então a gente tinha uma diferença conceitual bem importante, que a gente vai falar só na aula de quinta-feira, a gente não vai entrar em diagramas de esforços hoje ainda, mas é uma diferença conceitual interessante. Mas sempre que vocês trabalharem mecânica, durante a disciplina, tentem fazer aplicações, exercícios, mesmo que o professor encaminhe para outro viés, tentem fazer coisas aplicadas à engenharia civil. Quando você estiver cursando essa disciplina com o professor da física, provavelmente ele vai ter um viés mais mecânico, de engenharia mecânica. Engenharia mecânica também cursa essa disciplina, mas as aplicações, os conceitos físicos, o conceito da equação, das equações newtonianas, elas são as mesmas, isso não vai mudar, isso é invariável. Mas as aplicações, a forma de interpretação, isso muda bastante, tá certo? Então, a gente vai começar esse papo aqui em linhas gerais hoje, é bem introdutório, revisando o que vocês viram lá em física geral e começando a fazer algumas aplicações ainda mais em tom de revisão para vocês se prepararem para o que vai ser visto em mecânica geral 1. Para mim também é uma experiência nova, então eu nunca tinha ministrado disciplinas assim nesse formato EAD. Para mim é muito estranho, eu estou olhando aqui uma telinha com 46 fotos e não estou vendo a expressão de vocês, não estou reconhecendo vocês, então a gente não tem essa interação, nosso novo normal é assim. Também é muito novo para mim, entendam esse contexto. Final do mês a gente vai estar começando as disciplinas no RAI. Eu vou ofertar 2 disciplinas, vou ofertar estruturas de concreto armado, provavelmente isso não vai interessar a vocês, e a gente vai estar ofertando também estabilidade global de edifícios. Estabilidade global de edifícios é um tópico especial que eu criei aqui, especialmente para o RAI. Eu acredito que vai ser bem legal no formato EAD, só que aqui em Pombal nós colocamos o pré-requisito de teoria das estruturas 1. Então, só vai cursar o pessoal a partir do 7º período. Eu encaminhei a solicitação para criar a disciplina aí em Campina Grande também, mas eu não sei qual o pré-requisito que vai ser colocado aí. Então, para todo caso, se a disciplina for realmente ofertada, ela vai ser aberta aos alunos de Campina Grande. Eu estou me referindo aí em Campina e aqui em Pombal, porque eu acredito que a maioria dos alunos seja do campus Campina Grande, mas eu já identifiquei aqui pelas fotinhas uma meia dúzia de alunos aqui de Pombal. A ementa de mecânica, ela é exatamente igual nos 2 campi. A ementa de física 1, ela é exatamente igual nos dois campi. O que eu acredito que mude e que seja uma mudança importante e substancial no nosso entendimento é a questão de como ela é ministrada. Aqui é o pessoal da estrutura mesmo. Eu já ministrei essa disciplina, eu estava com essa disciplina, então a gente consegue direcionar ela de maneira melhor, enquanto em Campina Grande eu cursei assim na época com o pessoal da física, como eu já falei. Eu vou começar uma apresentação aqui e eu vou usar uma lousa digital, uma mesa de digitalizadora, vocês já sabem o que é. Então, a minha caligrafia ela não é tão feia normalmente, tá, gente? Eu escrevo melhorzinho. Mas aqui, peço essa compreensão que eu estou me adaptando aqui, então a escrita
não fica muito bonitinho, não fica muito legível na mesa de digitalizadora. Por causa disso, eu geralmente trabalho com duas telas. Então, era mais fácil eu ficar apresentando em uma e poder ver o chat na outra, na outra, e poder ver a cara e as expressões de vocês na outra tela. Mas como eu estou usando essa mesa aqui, quando eu divido a tela, ela acaba dividindo também a mesa. Então, fica um espaço muito pequeno para duas telas, eu perco muito em resolução e a escrita a escrita ficaria ainda pior. Então, eu desliguei a outra tela aqui, eu vou ficar só com uma tela, e quando eu estiver exibindo a minha tela, eu não vou estar vendo o chat, nem vou estar vendo as expressões de vocês. Então, qualquer coisa, podem ligar o microfone e perguntar, não precisa esperar o exato momento. Se você escrever no chat, eu não vou ver, só num outro momento que eu vou conseguir ver o chat. Então, por hora, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, qualquer colocação, fiquem à vontade para fazê-la a qualquer momento. Basta ligar o seu microfone e falar, que aí eu vou escutar, estou com o fonezinho aqui já para ouvir melhor, e a gente segue. Beleza? Todos estão me ouvindo bem? Sim, não, é. Sem ver a cara de vocês, complica. Que abriu a opção de compartilhar uma janela só. Não fica no modo da apresentação. Então, vamos embora. Vai ser a tela inteira. Bom. A partir de agora, eu não estou vendo mais a carinha de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Podem falar. Estamos sim. Beleza, beleza. Então, vamos lá. O que é que vocês viram em Física 1? Em Física 1, isso aqui eu copiei ipsis literis da ementa de vocês. Então, ó, vocês tinham lá o movimento em uma, duas e três dimensões, vocês, de maneira básica, lá em Física 1, vocês focaram no movimento em uma dimensão, na dimensão X, e fizeram as avaliações das leis de Newton para essa movimentação em uma dimensão. Raramente vocês trabalharam em duas dimensões, e talvez vocês tenham citado em três dimensões, mas não se importem com isso agora. O que vocês viram com mais tempo e mais aplicação foram as leis de Newton. Vocês cansaram de ver isso na física de primeiro ano, no ensino médio, e vocês cansaram de fazer aqueles exercícios de bloquinho, de polia, de força vai, de força vem, de qual a aceleração do conjunto. Vocês quase ficavam doidos com isso na época do Enem, e aí pensaram que nunca mais iam ver, aí encontram em Física 1 de novo aqui na graduação. Quem é que dá Física 1 aí em Campina ainda, gente? Daí quem são os professores aí de Física 1? Podem falar, meu povo. Eu não mordo, não. Uhul. Oi? Estão falando aqui no chat, professor Vitorete, Geusa. Porque no chat eu não vou ver, gente. Eu estou na tela aqui. Então, daí podem falar. Eu cursei com um professor, que era uma graça. Menandro. O bicho bebia, que sabe, chega, a gente sempre encontrava com ele lá, daí quando ia almoçar lá no cantinho, ele estava sempre lá. E aí ele pegava muito pesado em Física 1. E aí eu lembro que na nossa primeira prova, ele chegou lá pra gente e... Sério, eu fiquei muito surpreso com vocês, eu estou feliz, eu não esperava que vocês tivessem a maior média entre as minhas turmas. Eu botava fé ali no esfera de elétrica, mas a média dele foi 2,3, a de vocês ainda foi 2,7. Parabéns. Ele pegava bem pesado, mas era bem bacana. E aí vocês viram ainda a parte de trabalho e energia, aquela
questão de força e deslocamento, acumulação de energia, vocês viram a questão de potência, viram conservação de energia, viram sistemas de partículas para começar a falar em forças resultantes, em colisões, para a quantidade de movimento, a lei de conservação da quantidade de movimento, etc. E entraram na parte de rotação e lá no finalzinho, talvez, vocês tenham visto numa linguagem vetorial um pouco mais rebuscada, rotação no espaço. Isso é o que está na ementa de vocês de Física 1. O que é que nós vamos nos ater aqui com maior especificidade, que interessa, de fato, a disciplina de mecânica? A gente entende toda a nossa mecânica, tudo que a gente trabalha aqui no universo visível, a gente está trabalhando na chamada mecânica newtoniana. Mecânica newtoniana é onde são válidas as leis de Newton, logicamente. Nesse caso, a gente tem basicamente 4 leis da mecânica newtoniana que regem esse movimento, as famosas 3 leis de Newton, e a 4ª lei de Newton é a lei da gravitação universal, que rege o movimento dos planetas, e a gente não vai se ater a ela. Vamos lá, lei da inércia. A primeira lei de Newton, aquela frescura toda que vocês já viram várias e várias vezes, a lei da inércia, ela é simplificadamente dita da seguinte forma: um corpo em movimento tende a continuar em movimento, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Isso não é tão palpável no nosso universo visível, assim, digamos, ela não é tão direta, até que nós tivéssemos o conhecimento de forças de atrito, do atrito do vento, forças de arrasto, etc. Mas, em linhas gerais, essa lei, ela diz que, basicamente, quando forças são aplicadas nos corpos, essas forças, elas tendem a gerar movimentações. Essas movimentações, elas são descritas matematicamente pela segunda lei, ou o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, ele basicamente define o que é força. Força é o produto, a derivada da quantidade de movimento. A derivada da quantidade de movimento para corpos rígidos, porque a gente trabalha convencionalmente no nosso universo visível, ela se traduz na famosa expressãozinha de que força igual a massa vezes a aceleração, que na verdade isso aqui é dq/dt, a derivada da quantidade de movimento, onde esse aqui é mv. Se a massa é constante, é m dv/dt. dv/dt é igual a aceleração. Enfim, e ação e reação, ela diz que, mais aquela frescurazinha, de que toda ação, toda força aplicada no corpo, ela gera uma reação de mesma intensidade e direção e sentido oposto. O que vai interessar para a gente aqui, depois disso tudo que vocês veem lá em Física 1, depois de vocês verem todas essas aplicações lá, a polias, a empurrar a caixa, a bloquinhos que vocês não sabem, daí não veem sentido naquilo, a gente junta essas 3 aqui, especialmente a lei de Newton, a lei da inércia, para falar de equilíbrio. E aí entra a diferença fundamental no que a gente vai ver aqui em civil, que é diferente da mecânica. Quando a gente está trabalhando em engenharia civil, na mecânica ou para engenharia civil, a gente está sempre interessado no equilíbrio estático. No equilíbrio estático, porque geralmente as nossas estruturas elas estão paradas, né? Não estou falando aqui do que vocês veem em Física 2, a aplicação disso a fluidos, que vai entrar para hidráulica e outras cositas mais. Mas em termos de estruturas, a gente vai estar trabalhando com estática. Então, essa estática aqui, pelo equilíbrio, a gente sempre vai ter a lógica de que a força resultante... Perdi aqui a minha canetinha. Cadê a canetinha? Ops. A força resultante... Deixa eu ativar aqui. A força resultante... Minha canetinha deu águia. Força resultante... Estou com o mouse, ó. Já podia ser ruim. Vou aqui, ó. A força resultante, ela vai ser sempre igual a 0. Os corpos vão estar parados e a gente vai ter, basicamente,
uma convenção específica para trabalhar engenharia civil, os diagramas, as forças em si, elas vão ser sempre tratadas de maneira estática, beleza? Lembrando que sempre que a gente estiver falando de forças, a gente está falando de grandezas vetoriais. Vocês já cansaram de ver grandezas vetoriais lá em álgebra vetorial do primeiro período. Vocês já viram essa decomposição de forças em física geral 1. Esse slide especificamente, essa telinha de trabalhar com vetores, com sistemas de força no espaço, são exatamente as primeiras aulas que você vai ver. A primeira unidade de mecânica geral 1 vai ser trabalhando com sistemas de forças mais abrangentes. Só que a gente vai fazer uma aplicação mais interessante porque vocês vão ter noção mais no final da mecânica, que com certeza é a parte mais importante. Em Física 1, vocês viram essa diferença. Sejam sinceros ao falar, vocês viram a diferença entre ponto material e corpo rígido? Estou tentando interagir no formato online, não sei como é. Não estou vendo o chat. Algumas pessoas falando que não viram, professor. Não vi. Então vamos lá. Ponto material é quando as dimensões do corpo em si, eles não importam, elas não fazem diferença dentro do contexto que você está trabalhando. Então, aqueles exemplozinhos que vocês viram lá, um bloquinho com massa M igual a tantos quilos, é aplicado uma força F, não sei quanto, calcule a aceleração. Aquilo é um ponto rígido, aquilo é um ponto material, melhor dizendo, porque o ponto material, as dimensões dele não importam. Todas as partículas daquele corpo, daquele ponto, eles se deslocam com a mesma aceleração, com a mesma velocidade. O tamanho da caixa não faz diferença para a resolução daquele problema. Então, você faz essa analogia aqui, digamos, e por algum motivo a minha canetinha aqui não está funcionando. Então, as dimensões do corpo em si, ela não faz diferença. O que é que isso implica matematicamente? Matematicamente, as condições de equilíbrio do corpo, elas são restritas às forças. O corpo, a caixinha lá, aquele bloquinho, naquele contexto, ele só pode se deslocar, ou na direção X, ou na direção Y, ou na direção Z. Geralmente, você fazia um trabalho lá na direção X, quando você tinha um problema muito difícil, você tinha uma rampazinha inclinada que você tinha que decompor a força lá em X e Y, e você tinha um atrito. Mas o corpo, ele só pode se deslocar nessas nessas direções. Ele só tem deslocamento chamado translacional. Ele só tem translação. A letra ficou até melhorzinha agora, rapaz. Ó, ele só tem translação. O ponto material só tem translação. É o que interessa. Quando a gente fala de corpo rígido, o tamanho também não importa, tanto quanto o ponto material. Mas a diferença principal entre ponto material e corpo rígido é que o corpo rígido ele pode ter outro tipo de movimento, que é a rotação. O corpo rígido ele pode rotacionar através de algum eixo que esteja lá na estrutura. Então, no equilíbrio do ponto material, nós temos no máximo, três equações. Geralmente, a gente que trabalha no plano cartesiano, acaba ficando só duas, né? A gente esquece o Z e só trabalha em X e Y. Então, aquela coisinha lá bonitinha do somatório de forças em X igual a zero, somatório de forças em Y igual a zero. Lá na disciplina, você acabou trabalhando que esse somatório aqui era massa vezes aceleração. Só que, como eu estou parado, a minha aceleração é zero. Então, eu vou já trabalhar com esse equilíbrio aqui, zero. É isso aqui que você vai ver o resto da vida trabalhando em estruturas, tá certo? O que acontece com o corpo rígido? O corpo rígido ele pode rotacionar. Então, além das equações de translação,
translação, você tem as condições de equilíbrio para rotação. Então, se você quer o perfeito equilíbrio, você não quer que ele se desloque, que ele translacione, você também não quer que ele gire, que ele rotacione. Então, eu tenho 3 equações que impedem a translação e 3 equações que impedem a rotação. Então, aqui, no equilíbrio de ponto material, eu posso ter no máximo uma matriz aí para 3 equações, eu posso ter no máximo 3 incógnitas, eu posso ter no máximo 3 variáveis a determinar. No equilíbrio de corpo rígido, eu posso ter sistemas maiores, matrizes maiores, equações maiores, porque eu posso ter até 6 variáveis. Só que isso é no caso 3D, é quando a gente começa a avaliar as equações, até, por exemplo, as estruturas de maneira matricial, de maneira global, 3D. Mas o que a gente vai ver em mecânica geral 1, o que você vai ver durante a graduação quase toda é que você vai estar trabalhando também no espaço 2D. Então, você só vai ter as forças em X, as forças em Y. Geralmente, a gente vai estar esquecendo as forças em Z. E a gente só vai trabalhar com um movimento, uma rotação, que é em relação ao eixo Z. Então, geralmente, a gente trabalha com 3 equações aqui e 2 equações aqui. Não vão sair por aí dizendo que na primeira aula de mecânica, antes de começar, é mecânica 1, eu tô dizendo que a equação de corpo rígido só vai ter 3 equações, não, tá, gente? Estou dizendo que, geralmente, no contexto da graduação, a gente estuda estruturas planas, tanto em mecânica 1, resistência 1, resistência 2, teoria das estruturas 1, e aí para vocês é teoria 1 e aqui é teoria 2, e aí é estabilidade, não é isso? Mas tanto, até estabilidade, até estruturas de concreto, geralmente você vai estar trabalhando com estruturas planas. Quando a gente falar em estruturas espaciais, que eu vou falar um pouquinho delas lá na disciplina de estabilidade global de edifícios, mas o foco lá também é estrutura plana, a gente vai ver que podem haver até 6 equações, 3 momentos e 3 forças. Entendido até aí, para quem não tinha visto a diferença entre ponto material e corpo rígido, deu para entender agora? Se não deu para entender, por favor, falem, que eu não estou olhando para a cara de vocês. Deu sim, o pessoal tá gostando. Aí tem um tradutor, né? Agora que escreve, aí tem um cara que vai ler para falar. Vocês podem falar, galera. Vamos lá. Vocês, em Física Geral 1, vocês chegaram a ver esse tipo de problema? Sim ou não? Não, Sim. professor. Não viram? Beleza. Então, isso aqui é uma coisa bem importante que a gente vê geralmente no finalzinho de Física 1. Em Mecânica 1, a gente entra, de fato, com outra coisa que é o level 2 disso, que a gente vai falar na aula de quinta-feira. Beleza? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa introdução. Vocês conseguem interpretar, entender o que diabo é isso aí que está na tela, visivelmente, sem nunca ter visto? Vocês conseguem entender o que é, pelo menos? Dá para entender que tem uma força sendo aplicada e mostra também o comprimento da viga. Ótimo, pronto. Você entendeu o que é uma viga. É ótimo. Então, vamos lá. Até o final da sua vida, trabalhando com estruturas, você vai trabalhar com modelinhos assim. Modelinhos simples, modelinhos práticos. Uma linha, ela vai representar um elemento. Nesse caso, o elemento que nós estamos representando é uma viga. O que diabo é uma viga? Uma viga é um elemento cujo comprimento... Eita, eu já não sei desenhar no quadro. Imagina eu desenhando aqui na mesa digitalizadora. Cujo comprimento... Olha, ficou tão ruim não, pensei que fosse pior. O L, ele é muito maior que as unidades da seção transversal. Então, L é muito maior do que B e que H.
o comprimento é muito maior do que a seção é transversal. Outra condição importante para que seja viga é que as cargas sejam aplicadas no eixo perpendicular ao eixo da viga. Ou seja, vendo no plano, as cargas são sempre aplicadas nessa direção. Prioritariamente, né? A gente até vai ter esforço de torção, outras coisas, mas a análise preliminar é que uma viga é um elemento retilíneo que uma dimensão é muito maior do que as outras duas dimensões e as cargas são aplicadas transversalmente ao eixo da peça. Deu para entender essa definição ou ficou muito abstrato? Deu sim, professor. Então, beleza. A nossa primeira avaliação aqui é que isso, para a gente, é um corpo rígido. Lá da Física 1, corpo rígido. Por que corpo rígido? Porque observe que essa vigazinha aqui, que uma carga, esquece esses apoiozinhos aqui, ó. Esse elemento aqui, ele pode se deslocar para baixo ou para cima, ele pode translacionar numa direção, ele pode translacionar na outra direção, em X, em Y, mas ele também pode rotacionar. Observe que se eu mantiver um pontinho fixo aqui, essa viga ela pode rotacionar para um lado ou para o outro. E a gente chama isso de rotação na direção, um momento, na direção Z. Aí essa parte do Z fica mais abstrata. Suponha que nós temos esse eixo cartesiano aqui, ó. Eu tenho X e Y, que são o plano do papel, e o Z está saindo do papel. A brincadeira que eu acho que vocês viram em Física 1 é que o eixo, isso presencialmente é mais fácil com a famosinha regra da mão direita, né? Então, faça sua mão girar no sentido do deslocamento. Então, observe que está rodando em torno do ponto A, tanto saindo do papel, da tela, quanto entrando na tela. A direção do polegar é o que a gente diz da direção do momento. Então, a gente tem uma escrita num plano X e Y, e o que está saindo do plano é a direção Z. Deu para entender assim? Deu para entender? Responderam que não no chat, professor. Pediram para repetir. Vamos lá. Vamos lá. Imagine que esse ponto A está fixo. Beleza? Esse ponto A aqui está fixo. Essa direção aqui é a direção X. E essa direção aqui é a direção Y. Isso aqui é a mesma coisa do plano cartesiano que vocês veem lá desde a álgebra vetorial, lá em 1, vocês já viram isso no ensino médio e tal. X e Y, convencional. Essa força, vocês concordam que essa força aqui, de 2 kN por metro, essa força, ela está na direção Y negativo? Todo mundo concorda com isso, ó, porque a direção dela é de cima para baixo e a direção é Y. Você concorda com isso? Sim. Beleza. Vamos lá. Você concorda que o eixo da viga, essa viga aqui, o eixo da viga, ele está na direção X positiva? Concorda com isso? Sim. Beleza. Então vamos lá. O que é que acontece? Agora, imagine que o ponto A é o ponto fixo. Deixa eu apagar isso aqui. O ponto A é o ponto fixo. E a gente está rodando alguma coisa mantendo o ponto A fixo. Rodei no ponto A. Vocês estão vendo também a minha imagem ou só a minha tela? Aqui está só a tela. Só a tela que saiu. Só dá para ver a imagem no computador, professor, que fica do lado.
Beleza. É porque eu uso uma extensãozinha, e aí, quem tem a Para quem extensão... está no celular, para quem tá no celular, é só selecionar a tela do professor que dá para ver ele também. Vamos lá. Então, ó, você mantém um ponto fixo e aí é que é espelhado. Os seus dedinhos, os 4 dedos aqui, eles vão estar na direção de rotação. Estou rodando nessa direção ou nessa direção. Os dedos vão estar na direção de rotação. Para onde o polegar estiver apontando, a gente convenciona que é a direção do movimento, da rotação. Então, nesse contextozinho que eu mostrei aqui agora, só um minuto, voltando a apresentar a tela. Nesse contextozinho aqui, se os seus 4 dedos estão nessa direção aqui, o seu polegar vai estar meio que saindo da tela, em direção a você. Não é isso? Então, essa direção saindo a você é a outra direção, Z. Então, a gente diz que ela pode se deslocar na direção X ou Y e ela pode rotacionar na direção Z. Professor, não está mostrando não o slide. Só está o Slide? rosto do senhor. Então, peraí. Eu voltei, esqueci de apresentar, hein? Não serve de nada. Beleza? Deixa eu refazer isso aqui. Pronto, agora está aparecendo. Agora eu não estou conseguindo apagar. Ah, foi isso que é. Vamos lá. Então, se os seus dedos estão nessa direção aqui, ó, fazendo esse movimento, os seus 4 dedos aqui da mão, o seu polegar vai estar saindo do plano da tela. Então, a gente diz que ela está na direção Z. Então, essa estrutura, ela pode translação na direção X ou Y e rotação na direção Z. Vocês concordam com isso? Entenderam isso? Deu para entender. Pronto. Vamos lá. Vamos seguir. Esse deu para entender foi tão... Sim. Só é. Vamos lá. Vamos seguir que a gente vai entender daqui para frente algumas coisas. Deixa eu só apagar isso aqui que eu não gostei de salvo. Vamos lá. O que é que vai ser importante aqui em termos de resistência dos materiais? Está até mais claro aqui. Vocês concordam que existe uma força. Isso aqui é uma viga de uma estrutura qualquer, na casa de vocês, no prédio, em todas as estruturas que vocês veem, vocês têm basicamente vigas, lajes e pilares. As lajes são os elementos planos que vão receber as cargas e vão transferir para as vigas. A gente vai estar analisando aqui as vigas. Isso aqui pode ser uma representação bem simplista de algo assim, ó. Isso aqui são 2 pilares, vistos em vista aqui, e um pedaço de uma viga. Essa é a representação. Vocês conseguem entender isso, ter essa analogia de uma estrutura real, isso aqui, para esse modelo aqui? Sim, professor. Beleza. Então, o que é que está dizendo? Tem uma viga, uma coisa aqui horizontal, com eixo horizontal, que está apoiada em 2 coisas com eixo vertical. Então, ao invés de representar, eu vou representar esse elemento todinho, essa viga, como uma linha, transferir aqui para uma linha, que deveria ser reta, mas eu não consigo fazer. E esse pilar, eu vou mostrar aqui como um apoio. Então, esse elemento aqui, eu vou estar dizendo, está apoiado aqui, está apoiado aqui.
aqui e aqui. E aí eu vou entrar numa definiçãozinha que eu acredito que vocês já tenham visto, que é só para definir esses tipos de apoio. A gente tem apoio do primeiro, do segundo e do terceiro grau. O que são isso? O que são essas coisinhas? Vamos lá. Quando você tem esse desenhozinho aqui, ó, tanto achurado quanto vazado, tanto faz. Esse desenho, só ele, ou ele com a barrinha aqui embaixo, ou ele com a barrinha aqui embaixo, dessa forma, ou às vezes representado só por uma bolinha, só um pontinho também, isso aqui é chamado de apoio do primeiro gênero. Ele só tem uma reação, ele só consegue proteger a estrutura desse deslocamento aqui, na vertical. Quando você tem um desenho muito semelhante, aqui assim, nos desenhos, no modelo, geralmente, quando ele vem essa linhazinha junto aqui e com essa achurazinha aqui embaixo, ele é chamado de apoio do segundo gênero. Porque ele consegue oferecer resistência na direção Y e na direção X também. Quando você tem um elementozinho dessa forma, que é chamado engaste, ele é chamado de apoio do terceiro gênero, porque ele consegue oferecer resistência a deslocamentos em Y, a deslocamentos em X e a momentos. Então, por exemplo, para essa viga que a gente está vendo aqui, para essas duas viguinhas que a gente está vendo aqui em cima, o que é que eu tenho? Eu tenho uma carga, uma parede aqui em cima, digamos, com essa carga, e ela sendo resistida, lei da ação e reação, lei da inércia, por essas duas carguinhas aqui no pilar. A viga está transferindo carga para o pilar. Da mesma forma como essa daqui. Estou apertando o botão aqui. Quando a gente tem, por exemplo, uma viga engastada, uma marquise, um balanço que a gente chama, você tem só isso aqui, que é a carga, e a gente, por exemplo, aqui, vai ter aqui uma reação na direção Y, uma reação na direção X e um momento na direção Z. Vocês entenderam essa diferença básica aqui sobre os tipos de apoio? Sim, professor. Sim, não, sim, não? Sim. Pronto, agora vamos resolver essa segunda aqui, só para a gente entender uma coisa. Deixa eu só facilitar aqui o processo. Vou fazer uma coisinha aqui. Vou fazer só essa segunda aqui com vocês. Vou maximizar o espaço aqui da tela para a gente rabiscar. Ó, vamos lá. Nesse contexto aqui de corpo rígido que eu estou trabalhando em três direções, ou em duas direções, vocês concordam que para que isso aqui esteja em equilíbrio, isso aqui é equilíbrio, para que isso aqui esteja em equilíbrio enquanto corpo rígido, eu tenho que a somatório de forças na direção x igual a zero, o somatório de forças na direção y igual a zero, e o somatório de momentos na direção z igual a zero. Lembrem-se que nós tínhamos ainda o somatório de forças na direção z igual a zero, somatório
somatório de momentos na direção y igual a zero e somatório de momentos na direção x igual a zero. Só que isso aqui, a gente nem vai se preocupar, porque isso aqui é uma estrutura plana. A gente está desenhando isso num papel. A gente não está analisando um modelo 3D. Então, no nosso modelo 2D, só faz sentido falar sobre essas três equações aqui em cima. E a gente vai entender daqui para frente. Vocês conseguem concordar com isso, lembrando do que a gente falou aqui atrás? Todo mundo concorda que esse equilíbrio de corpo rígido se aplica àquela viga com essas três equações? Sim, professor. Concordam, né? Vamos lá. Então, o que é que está acontecendo? Vamos fazer somatório de forças. Vamos fazer a mais fácil. Somatório de forças na direção x igual a zero. Quais são as forças que estão atuando na direção x nessa figura aqui? Menos 1000. Na direção x. Na direção x. A direção Zero, x é essa zero. aqui. Nenhuma, professor. Zero. Até quando eu quero escrever a caneta da Bug, eu estou me adaptando a essas coleragens. Por que isso não funciona, meu querido? Quando eu preciso de você... Só aumenta para a galera vocês. Vamos lá. Nessa direção x aqui, observe que não existe nenhuma força na direção x. Nenhuma força. Então, zero somado com zero, subtraído com zero, sempre vai ser zero. Então, essa condição aqui, essa equação de equilíbrio, essa primeira aqui, ela está verificada porque simplesmente não existem forças. A viga não vai se deslocar nem para a direita, nem para a esquerda. Quais são as forças que eu tenho na direção y? Se a gente fizer isso aqui agora, ó, somatório de forças na direção y igual a zero. Quais são as forças que eu tenho na direção y? 1000 kN, professor. Positivo ou negativo? Negativo. 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 Então, menos 1000, não é isso? Beleza. Tá faltando alguma coisa, né? Lembram dos apoios? Observa que esse aqui, enquanto apoio do primeiro gênero, ele vai me dar uma reação nessa direção. E aqui vai me dar uma reação nessa direção. Eu vou chamar isso aqui de RA, ou AY. E eu vou chamar isso aqui de RB, ou BY, como queira. Eu não sei o valor delas ainda, mas você concorda que o RA vai ser positivo e o RB vai ser positivo? E para que essa condição aqui seja feita, eu tenho que RA mais RB é igual a zero. Observe que a soma dessas duas aqui, ela deve equilibrar a carga de cima para baixo. E, em termos de equação, o somatório das forças em Y, ele vai ser satisfeito por essas três equações, por essas três forças aqui presentes. A 1000, que é uma carga externa, a RA e a RB, que são forças de reação. Vocês concordam com isso? É palpável em termos físicos, tipo, olhar e saber que isso acontece? Alguém tem alguma dúvida, consideração, sugestão a esse respeito? Professor, Eu escrevi. eu não entendi por que RA mais RB é igual a zero e não 1000. É 1000. É porque eu escrevi errado aqui. Foi mal. Passa isso para o outro lado do A, e aqui fica RA mais RB igual a 1000. Falei uma coisa e escrevi outra, mas já corrigi. Alguém tem alguma consideração?
E aí, como é que a gente resolve isso agora? RA mais RB igual a 1.000. Quanto é que vale RA? Quanto é que vale RB? É 500 para cada um? É 1.000 para um e 0 para o outro? É 700 para um e 300 para outro? Como é? Então, a gente precisa lançar mão dessa outra equação aqui. Observe que eu tenho duas incógnitas e aqui eu estou trabalhando com duas equações. É um sistema possível e determinado. Vamos lá. Quando a gente vai fazer esse somatório de momentos, a gente faz basicamente o seguinte. A gente escreve o momento num dado ponto. Somatório de momentos num dado ponto. Então, eu vou escolher o ponto A. Vou escolher o ponto A. Vocês viram lá em física que momento, vocês viram lá na parte de rotação, momento, ele é igual a força vezes distância. Vocês viram essa equação lá em física, não viram? Só me confirme. Sim, professor. Sim. Beleza, então a gente vai aplicar exatamente isso. Vão me concordando aí ou não. Se vocês não entenderem, fiquem à vontade para falar, tá? Vou pegar aqui o ponto A. Você concorda que essa carga de 1.000, estou só no ponto A, esqueço as outras coisas. Com relação ao ponto A, você concorda que essa carga aqui de 1.000 tende a girar a viga com relação ao ponto A nessa direção? Essa é a direção horária, não é isso? E qual seria esse momento? Seria 1.000 força vezes a distância, 3 metros. Vocês concordam com isso? Sim. Sim, professor. Vocês Mas tem que ser concordam com negativo, isso? não é isso? Calma, eu vou falar sobre sobre as unidades, sobre os sinais já já, mas a ideia é essa. Vocês concordam que essa carga RB aqui, só ela, tende a girar, a viga a girar com relação ao ponto A, RB vezes 8, todo mundo concorda com isso? Força RB, que eu não sei quanto é ainda, vezes 8. Concordam? Sim. Então vamos lá, vamos para a convenção. Geralmente, a gente convenciona que no sentido anti-horário, as coisas são positivas. Essa convenção, ela é só uma convenção mesmo, que não vai influenciar absolutamente nada nas nossas coisas. Se você quiser botar esse como negativo, esse como positivo, esse é como negativo, os resultados vão ser equivalentes, não vai haver problema algum. O importante é, escolha uma convenção e trabalhe sempre com ela. Como essa aqui é mais presente nos livros, a gente vai trabalhar com ela. Então, se o RB vezes 8 tende a girar no sentido anti-horário, a gente vai dizer que ela é positiva. Enquanto 1.000 vezes 3 tende a girar no sentido horário, a gente vai dizer que ela é negativa. Então, essa aqui é negativa. Oi. A distância ali não seria 5? Ó, a gente está tomando com relação ao ponto A, certo? Então, a distância sempre vai ser da carga com relação ao ponto que você está analisando. Então, com relação ao ponto A, essa carga de 1.000 está distada de 3 metros. Com relação ao ponto A, essa carga RB está distada de 8 metros. Se nós estivéssemos analisando em relação ao ponto B, a distância de 5 seria de 1.000 para a carga B e a distância de A para B continuaria sendo de 8. Mas a nossa relação, ela sempre é com relação ao ponto que a gente está avaliando. Beleza? Entendi. Deu para entender isso? Então, é sempre a distância ao ponto A. Todo mundo concorda, entende isso? Sim, professor. Beleza, ó. Então, com essa forma aqui, ó, se isso aqui precisa ser igual a 0, menos 3.000 mais RB vezes 8 igual a 0, a gente vai chegar à conclusão que RB vale quanto? 3.000 dividido por 8. Calculadoras rápidas aí. Deixa eu ver aqui. 375.
375. 375 quilonewtons. E aí a gente volta para essa outra equaçãozinha aqui, ó, e consegue resolver que se RB é igual a 375, então RA vale quanto? 625, não é isso? 625 quilonewtons. Então, eu determinei o valor de RA, determinamos o valor de RB, e o que nós queríamos resolver inicialmente, nós conseguimos. Queríamos saber quais as reações de apoio nessa viga. Todo mundo entendeu o que foi feito? Sim, professor. Todo mundo concorda com o que foi feito? Ficou alguma coisa solta pelo caminho, perdida, que não foi entendida? Tudo ok, professor. Tudo ok? Então, beleza. A ideia desse papo aqui de física para mecânica 1 é entender que essas leis de conservação, que essas leis de equilíbrio, que a diferença que a gente analisava do ponto material para corpo rígido, são exatamente as mesmas leis lá de física geral 1. A gente só está analisando numa coisa mais aplicada. Então, vocês vão ver isso em mecânica muito aplicado a vigas e a treliças. Treliças é bem interessante porque a gente vê tanta aplicação do ponto rígido, ou do corpo rígido, quanto do ponto material. Beleza? A ideia é que, olha, são as mesmas equações, é a mesma lei da inércia, é exatamente a mesma coisa. Então, vamos fechar só com esse exemplozinho aqui. Deixa eu só mover isso para cá. Ó, a ideia aqui é exatamente a mesma. Observe que aqui a gente vai ter uma diferençazinha bem simples. Por quê? Ops. Vou pegar mais clarinho aqui. Este aqui é um apoio do... Minha canetinha travou de novo. Vou achar aqui. Aqui eu vou ter um apoio do segundo gênero. Então eu vou chamar aqui de AY. Estou escrevendo com o mouse, gente. É horrível. E aqui de AX. E aqui é um apoio do primeiro gênero. Eu só vou ter BY. A própria figurinha já traz aqui um RB e RA, né? Eu mudei aí para X e AY porque é uma conotação que eu gosto mais, é uma referência que eu prefiro usar, até porque geralmente a gente vai ter duas reações e não só uma. Ô, minha canetinha, funcione. Vamos lá, vou chamar aqui de PY. Todo mundo concorda com essa atribuição aqui, AX, AY e BY? Sim, não. Sim, sim. Vamos lá. Então, vamos botar as mesmas três equações. Somatório de forças na direção x igual a zero. Somatório de forças na direção... Eita. Não sei mais nem escrever. Somatório de forças na direção y igual a zero. E somatório de momentos na direção z igual a zero. Observe que isso aqui é um sistema de equações. São três equações e eu tenho exatamente três incógnitas. AX, AY e BY. Se eu tenho três equações e três incógnitas, eu consigo resolver esse problema. Quais são as forças que estão atuando na direção X? AX. AX. E o que mais? Ops. Quais são as forças além de AX? Mais nenhuma. Só tem AX. Então, eu já estou dizendo que AX é igual a zero. Se tem que ser zero, então AX sozinha é igual a zero. Não tem nada para reagir naquela direção. Eu não tenho esforço nessa direção. Eu copiei aqui o problema, ó, então faça P igual a 5, que eu estou vendo que não tem aqui. Ó.
P igual a 5 kN também, só para deixar igualzinho. Vamos lá, quais são as forças que existem na direção Y, galera? O que é que tem na direção Y? Tem AY, BY, Positivo. ambos positivo e as 3 forças de 5 negativos. Isso, eu tenho a Y e BY são positivos, menos 5, menos 5, menos 5, igual a 0. A gente já pode dizer aqui que a Y mais BY é igual a 15, não é isso? Vou antecipar esse passo. Vou só botar aqui igual a 15. Só passei lá para o outro lado, tá? E aí, ó, chego na mesma situação. Eu tenho uma equação com duas incógnitas, não sei resolver isso aqui, eu não sei quanto vale a Y e BY separadamente, então eu preciso lançar a mão da minha terceira equação de equilíbrio para determinar qual é o valor de AY e BY. No problema anterior, a gente escolheu o ponto A. Nesse problema, eu posso escolher o ponto B, eu posso escolher o ponto C, eu posso escolher qualquer ponto. Por que geralmente eu escolho? Oi? Desculpa, pode falar? Alguém falou? Oi? Não, professor, foi sem querer. Ah, certo, aquele microfone, né, acontece. Isso é bacana nas nossas reuniões. Eu já esqueci tantas vezes reunião, o microfone é ligado em reunião. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui o ponto A do mesmo jeito, tá certo? Porque eu acho mais fácil a gente estar sempre... visivelmente mais fácil a gente pegar sempre a esquerda. Mas aí fica a critério de cada um. Essa força aqui, com relação ao ponto A, ela tende a girar no sentido horário ou anti-horário, galera? Horário. Horário, então é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Você concorda que vai ser menos força vezes distância? Exatamente. Tá certo assim? Essa outra carga de 5 é horário ou anti-horário? Também horário. Então também é negativo. Quanto é que vai valer esse momento? Menos 5 vezes 3. Vezes 3, exatamente. A distância até o ponto A é 3, 2 mais 1. A carga BY, ela tende a girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Horário. Então é positivo, né? Agora, então vai ser BY vezes 4. 4. Isso, a distância não é 4? E essa última carga aqui vai ser quanto? Menos 5 vezes 5, né? Menos 5 vezes 5. Isso aqui tudo igual a 0. Com isso aqui, a gente já consegue determinar o valor de BY. Concordam? Sim, professor. BY vale quanto? De cabeça que eu acho que é 25. É isso mesmo? Ou errei? Passa aí rapidinho. 25 passa para lá. Passa 5. Passa 15. 30, 15, 45 é 9. Errei, foi feio. É 9, é isso? Acho que é 11,25. 11,25, pronto. Está dizendo, eu vou acreditar. Feio de cabeça. 11,25 quilonewtons. E aí a gente volta para essa equação aqui em cima e a gente consegue determinar. Se a Y mais BY igual a 15, quanto é que vale a Y? Dado que BY é igual a 11,25. 3,75. 3,75 quilonewtons. Beleza, galera? Deu para entender? É difícil. Vocês vão passar muito tempo da vida de vocês fazendo esse tipo de reação, porque, observa, isso, em termos práticos, são cargas, são pilares, são elementos, são equipamentos, são vigas,
são lajes que estão apoiando diretamente em outras vigas, numa viga aqui que a gente está estudando. E quando eu for determinar qual a dimensão do pilar, quando eu for dimensionar o pilar, eu preciso saber qual é a carga da viga que é transferida para o pilar. Então, eu estou dizendo que esse pilar, ele está recebendo 3,5. Esse pilar A está recebendo 3,5 kN, enquanto o pilar B está recebendo 11,25 kN. Consequentemente, o pilar B vai precisar de uma resistência maior do que o pilar A, porque o pilar B recebe mais carga, recebe uma força maior do que o pilar A. Todo mundo entendeu esse problema? É difícil? Não. Tranquilo, rasgado, né? E aí a gente segue para esse último problema aqui. Só perguntar aqui a vocês. Observa, isso aqui é um apoio do segundo gênero, né? Então eu vou ter duas reações. Esse aqui do primeiro gênero, uma reação. Esse aqui do primeiro gênero, uma reação. Eu vou chamar aqui de AY, AX, BY e CY. Quantas incógnitas eu tenho nesse problema? Tem 4? 4. Incógnitas. Quantas equações eu tenho para resolver o problema? 3, né? 3. Isso. Tem 4. Equações, baguncei. Equações eu continuo tendo 3. As equações elas continuam sendo somatório de forças na direção x igual a 0, somatório de forças na direção y igual a 0 e somatório de momentos na direção z igual a 0. Eu não aumentei a quantidade de equações. 4 incógnitas e 3 equações. Vocês viram lá em álgebra linear, vocês já apagaram também, que isso aqui é um sistema possível e indeterminado. Então, se é possível e indeterminado, a gente não... Indeterminado. Será que eu escrevi errado? Indeterminado. Não tá certo. A gente não consegue resolver esse problema aqui. E aí, vocês vão ver em mecânica também uma classificação de estruturas. Em mecânica, vocês vão ouvir falar, a gente não vai entrar muito nisso, mas só para mostrar que tem. Vocês vão ouvir falar em estruturas que são hipostáticas, estruturas isostáticas, e estruturas que são hiperestáticas. Em termos matemáticos, as estruturas hipostáticas são as que têm menos incógnitas do que equações. Isostáticas têm exatamente a mesma quantidade de incógnitas. E hiperestáticas é o nosso caso aqui, quando nós temos mais incógnitas do que o necessário. E a gente vai trabalhar esse tipo de estruturas aqui, ó. Hipostáticas são estruturas que simplesmente não se sustentam. Elas não existem, ou já caíram. As isostáticas, a gente vai trabalhar em mecânica 1, resistência 1, resistência 2 e teoria das estruturas, que é teoria 1 aqui pra gente. E hiperestático, você vai começar a trabalhar lá em teoria 2, que para vocês aí é estabilidade. Somente. E a gente vê um métodozinho específico desse aqui lá em resistência 2, mas não é o foco em si. Mas só para falar que vocês vão trabalhar essa classificação de estruturas também. Hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. E essa equação, e esse problema aqui, e esse tipo de viga com 3 apoios, por enquanto, a gente não consegue resolver, porque é um sistema possível e indeterminado, e a gente não viu como é que faz isso lá em álgebra linear. Então, galera, era basicamente isso, a introdução bem breve de como funciona, de como vai, do que vocês vão ver em mecânica lá, basicamente. A tentativa é que fosse uma revisão geral também,
no sentido de falar sobre essas reações de apoio, de falar sobre equilíbrio de ponto material, equilíbrio de corpo rígido, rever as equações de equilíbrio e entender que mecânica 1 é só a continuação de física 1. Uma continuação em termos teóricos mesmo. Tudo que vocês viram lá em mecânica e física 1, ela segue aqui para mecânica 1, especialmente essa parte das leis de Newton, que vocês vão ver isso o resto da vida. Alguma dúvida, crítica, sugestão ou colocação? Fiquem à vontade. Não lembro, não. Não, professor, só queria parabenizar pela aula. Apesar de ser online, foi muito dinâmica. Obrigado. Estou me adaptando a esse esquema aí também. A regra, vamos lá, vamos tentar explicar esse negócio da mão direita. Gente, uma piadazinha de humor negro nessa parada da mão direita é que, enquanto eu estava na graduação, tive 3 anos e meio, um orientador, muito gente boa, o professor Arimateia. E o professor Arimateia, ele não tem a mão direita. E aí ele brincava lá nas aulas lá comigo, ó, galera, vocês fazem a regra da mão direita, mas eu vou fazer a regra da mão esquerda e no final eu multiplico por -1, que vai dar a mesma coisa. Mas vamos lá. Regra da mão direita. Acho que vocês estão vendo a minha cara aí agora, não que seja a melhor das visões. Mas vamos lá. A gente vai fazer com os 4 dedos, esses 4 dedos aqui, esqueça o polegar, os 4 dedos aqui, na direção do movimento. Então, observe, vai estar girando nesse sentido, eu estou fazendo numa direção aqui na tela, ou no outro sentido, né? Aqui, ó. Nesse sentido ou nesse sentido. Os 4 dedos aqui do indicador ao mindinho na direção do movimento. Conforme os meus dedos estão na direção do movimento, o polegar ele vai estar apontando na direção do momento que a gente convenciona. Então, se a tela do computador é a direção x e y na tela, observe que quando eu faço esse movimento aqui, o meu dedão aqui, ele está saindo da tela, está indo na minha direção, ele está saindo da tela. Então, eu digo que esse saindo da tela é a direção Z. Observe que a translação de um plano x, y, a gente coloca um eixo perpendicular para se tornar a direção, a terceira dimensão, a dimensão Z. Então, em linhas gerais, a regra da mão direita é 4 dedos na direção do movimento e o polegar vai estar apontando no eixo. Nesse caso, se saindo da tela é o Z positivo, esse aqui é um momento positivo, porque está saindo da tela o meu dedão. Em contrapartida, nessa direção aqui, ó, meu dedão está entrando na tela, é um momento negativo. Como eu estou falando de positivo e negativo aqui, só pela direção do dedão, não faz sentido eu convencionar a história do horário e anti-horário. Até porque a gente está com a tela aqui e o vídeo, porque eu faço horário aqui para mim, anti-horário aí para vocês e acaba já bagunçando. Mas, como eu falei, isso é uma convenção. Adotem uma convenção, escolham uma convenção e sigam com ela sempre. Só não fique mudando a convenção durante o sistema. Então, 4 dedinhos no movimento, dedão é a direção do momento. Positivo saindo do plano, da tela ou do papel, negativo entrando no plano da tela ou do papel. Não sei se deu para entender, porque ver na mão com foto com a tela espelhada é complicado mesmo. Nayara é daqui de Pombal, né? Lhe conheço. Você estava na minha turma de Mecânica 1, que a gente só teve 2 aulas, depois parou. Então, galera, é isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar. Eu perdi aqui o chat, estou vendo que tem 53 mensagens, só que foi aparecendo aqui recentemente que eu vi. Mas se tinha alguma pergunta lá em cima, eu realmente perdi, porque eu não estava acompanhando, eu estava lá na tela. Como eu falei até para vocês, a minha praia é mais concreto, então a gente vai estar com a disciplina de concreto agora. Provavelmente a gente se esbarre aí em algum momento, em outras
disciplinas. E a gente se encontra quinta-feira de novo, né? No mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. E a gente vai falar sobre diagramas de esforço solicitante. A gente vai sair de vigas e aí a gente vai para uma coisa totalmente nova. Essa parte, a ideia era realmente revisar um pouquinho e dar uma introdução nova. E aí, quinta é a coisa realmente nova, que eu acho que é a coisa mais importante da disciplina como um todo. OK? Estou vendo aqui 54 carinhas na minha tela. Então é isso, galera. Até as próximas, a gente se encontra. Boa tarde. Talvez não seja interessante para vocês, nesse negócio de pandemia, de afastamento, eu dei uma doida, eu comecei a fazer uns vídeos para YouTube, de disciplinas. E aí eu comecei mecânica, mas acho que eu só postei uma aula de mecânica, então não tive nem tempo de postar. Mas, quer dizer, tempo eu tive, né? Não tive, foi foco. Mas aí eu foquei mais na disciplina de concreto. Então, se interessar, tem uns cases de projeto lá também, mas mecânica eu não postei muita coisa. E como eu não vou ficar com mecânica no RAI, então provavelmente eu não vou postar alguma coisa nesse futuro próximo. Mas tem material de outras disciplinas lá depois. Então é isso, galera. Tchau, até as próximas. Boa tarde.